Oi, gente. Meu nome é Joana e eu sou metida confeiteira. E aí, o meu grande sonho é um dia ter minha confeitaria como toda pessoa que faz bolo sonha, né? E eu não sou diferente. Gente, eu decidi empreender na confeitaria para mim fazer muitas coisas na minha vida, né? E uma delas foi não é nem a reforma da minha casa, a continuação da construção da minha casa, porque eu comprei uma casa, comprei um terreno, comecei a construir, mas não deu para me terminar. De lá para cá eu já venho inventando várias coisas pra gente terminar essa construção que nunca acaba. Deu uma pausa, já tá com mais de um ano que a gente deu uma pausa nessa casa, mas por conta que não deu pra gente continuar, material de construção é muito caro. Então eu decidi empreender na confeitaria, até mesmo porque era um sonho meu já trabalhar na confeitaria, seja com qualquer tipo de produto, né? Bolo, pudim, bolo confeitado, bolo caseirinho, todos os tipos de bolo eu já fiz. E essa encomenda aí foi uma encomenda para 80 pessoas, um bolo de andar. Eu fiquei com muito medo de pegar essa encomenda, mas eu decidi pegar por conta que era para uma pessoa conhecida nossa, né? E aí mas mesmo assim eu peguei, pra mim foi um grande desafio, por conta que eu nunca tinha feito um bolo de andar sempre pra 80 pessoas. E aí eu fiquei com muito medo, mas a gente é assim, a gente só sabe na prática, né? Esse bolo aí foi minha cobaia pra me aprender. Então, eu não me sentia capaz, gente, de jeito nenhum. Então, você que é confeiteira, que tá começando, que tá iniciando, sabe que não é só você que acha que não é capaz. Todos nós temos esse pensamento. A gente não se sente capaz, a gente acha que é um grande desafio, né? Mas, enfim, passei o chantilly no bolo, espatulei com a espátula lisa, depois não gostei, vim com essa espátulazinha mais bonitinha, só que aí foi ficando uns buraquinhos. Mas eu não desisti, não. Fui lá, preenchi todos os cantinhos, todos os buraquinhos, deixei ela no ponto. O meu maior medo aqui era do chantilly desandar, o chantilly ficar muito mole no bolo. Esse horário aí era um horário de 7, 7 e meia por aí, porque eu tinha que entregar esse bolo 9 horas da manhã. E aí eu tinha vários medos, né? Tinha medo do bolo desandar, tinha medo do bolo quebrar, tinha medo de levar o bolo, porque foi eu que levei. Eu ainda não sei como transportar bolo, principalmente bolo de andar, eu sempre levo na mão mesmo, mas com um jeitinho e tudo. Mas eu fiquei com muito medo desse bolo não dar certo. Graças a Deus que deu tudo certo e ele ficou do jeito que eu estava imaginando, né? Do jeito que eu tinha idealizado. Então eu vim preenchendo esses cantinhos, que tava meio feio, né? Preenchi todos. E aí eu decidi deixar fazer com a espátula lisa mesmo, por conta que eu não tava, a espátula era meio curta, não tava dando certo. O chantilly tava meio poroso também. Gente, ainda não sei qual deixar o chantilly lisinho. Eu acho que eu vou ter que comprar aquele Amélia Supreme pra mim testar, porque esses aí eu não consigo. Eu já fiz com leite condensado, já fiz até com o próprio chantilly, né, pra ele ficar lisinho, mas não ficou de jeito nenhum. Aí eu decidi deixar fazer com a espátula lisa, tentei alisar também na parte de cima, mas não ficava totalmente liso. Agora, recentemente comprei uma espátula grande, que eu acredito que agora vai dar certo, mas eu sempre costumo fazer com essa espátulazinha aí, e eu tenho outra menorzinha. Mas eu sempre procuro fazer essa daí porque ela tem um apoio, eu acho muito bom. E aí eu tentei colocar, né, deixar reto, mas não tava ficando reto, tava ficando com as marcação. Aí eu quis fazer aquele funilzinho que a gente faz de cima, mas também não deu certo, não ficou legal. Eu vejo que muita gente consegue, mas eu não consegui. Quanto mais eu passava a espátula, mais a gente saía. E esse bolo já tava com os caninhos, né, pra receber o outro bolo por cima. E eu tava vendo que já tava aparecendo até os caninhos. Gente, esse é o meu começo, certo? Isso aqui foi um desafio que eu peguei, mas esse é o meu começo. Então, isso aqui tudo que eu tô fazendo é por conta que eu ainda não sou uma profissional, sou só metida confeiteira. Pego encomenda, não é toda semana que eu tenho, mas quando aparece assim eu pego e faço. Eu me meto a fazer. Não é uma coisa que eu fiz curso, que eu sei, não. Mas eu me meto a fazer. Meu professor é o YouTube, né? Então eu vim deixando aqui o mais liso possível que eu poderia fazer. Nesse dia, gente, foi difícil, viu? Acho que deu 9 horas, deu 9 horas, e eu ainda tava com este bolo tentando consertar, tentando consertar. Eu sei que eu comecei cedinho, e eu fui entregar esse bolo umas 10 horas, que era justamente a hora que começava o aniversário. Mas é porque foi algo assim que eu disse, fui bem sincera com a pessoa, disse pra ela, eu disse, olha, eu nunca fiz, vai ser a primeira vez, mas eu pego, né? Fiz um precinho acessível também. Esse bolo aí, eu cobrei nele R$ 300, né? Porque eu dei uma pesquisada e as meninas confeiteiras, pelo menos na minha região, cobram bem mais caro. Mas esse bolo aí para 80 pessoas, sendo bolo de andar, ele fica sendo bem mais caro, né? Mas enfim, foi o que deu pra me fazer. Eu ainda não tenho muita prática de precificação. Decidi pegar, era pra uma pessoa conhecida, resolvi me desafiar. E graças a Deus deu certo. Vocês estão vendo aqui, ele ainda tá todo poroso, né? Mas vai eu de novo com a espátula. Ai, meu pai, mas eu pelejei, viu? Fiz com uma, fiz com outra, fiz com uma, fiz com outra. Daí, por fim, eu continuei vendo que ainda ficava os buracos. A espátula não era grande, era uma espátulazinha pequena, que inclusive eu ganhei essa espátula lá na lojinha que eu comprei os produtos. E aí, eu passava por cima, passava por não dava certo, ficava esses buracos. Depois eu comecei a preencher esses buracos. Eu disse, não vai dar certo. Gente, eu demorei muito pra fazer esse bolo, pra fazer essa decoração. E nem foi uma decoração, mas foi algo assim que eu fiquei bem apreensiva, né? Porque, como eu já te falei aqui, é o meu começo. Não é uma coisa que eu já sou profissional. Mas eu também sou uma pessoa muito pessimista. Eu tenho tentado tirar isso de mim, pegando desafios, né? Olha aí. Já vim de novo com a espátula lisa, porque não tinha gostado daquela espátulazinha pequena. Continuou com os buraquinhos. Depois fiquei pensando que daria certo eu fazer de outro jeito, aquelas ondinhas, né? Mas depois eu
O chantilly não tava tão bom pra mim fazer aquilo ali, não. Depois eu vou experimentar fazer com a Amélia Supreme, por conta que eu já vi muitas confeiteiras dizendo que ele, no instante, dá o ponto. E aí eu vou testar com ele, né? Aí eu decidi não alisar mais. Eu fui só fazendo sosquinho ali, né? Tentando alisar com essa espátula novamente. Fui tentando alisar. Tava dando certo, mas ainda tava com as marcações ainda. Mas eu fui alisando, né? Aí depois eu decidi alisar com o pincel. Aquele pincelzinho que toda confeiteira tem em casa. Eu fazia desse jeito aí, gente, arrancava tanto chantilly. É assim mesmo, eu acredito que deve ser dessa forma mesmo, é o meu começo. Queria muito pegar muitas, assim, encomendas na semana, mas não tenho tanta encomenda na semana, até mesmo porque eu não faço uma boa divulgação. Eu acredito que pessoas que estão começando na confeitaria vão se identificar muito comigo, porque eu acredito que todo começo deve ser dessa forma. São desafios, a gente faz com medo, mas faz. A gente vai fazendo com o que a gente tem, do jeito que a gente pode. O nosso professor é o YouTube, né? Então a gente vai comprando ali os utensílios, vai comprando ali algumas coisinhas, inclusive esse pincelzinho eu comprei essa semana. E deu certo, graças a Deus. Fiz com esse pincel, foi mais rápido, não deu tanto trabalho como com aquela espátula. E aí eu decidi deixar com o pincel mesmo. Mas, gente, o resultado ficou incrível e nem eu não acreditava. E ficou muito, muito estruturado. Eu achava que não ia ficar, mas ficou bem estruturado. Eu olhava de longe o bolo, porque nesse dia eu também fui convidada, e eu ficava na festa olhando pro bolo. Mas ficou muito bonito, do jeito que a gente pediu, né? E eu gostei demais do resultado. Depois eu vim fazendo aquela limpeza no cakeboard, né? Esse cakeboard aí era enorme. E sujou tudo, aí eu vim limpando com esse paninho aí. É um paninho que eu sempre uso aqui pra estar fazendo esse tipo de trabalho. Fica todo sujo de chantilly, por conta que eu também tava limpando a espátula. Deixei tudo limpinho aí. Passei aí em toda a lateral do kickboard. Como vocês estão vendo aí, isso aí dá uma trabalheira. Ai, que coisa pra dar trabalho limpar isso daí. Mas eu peguei umas dicas com as meninas. E aí deu certo. Deixei tudo limpinho. Depois de estar tudo limpinho, porque a gente tem que pegar mesmo na quina. Aí depois eu vim me lembrar que eu ia fazer umas pitangas. Aí eu decidi fazer as pitangas pra não ficar tão amostra aí, porque eu tava tentando, e de vez em quando pegava no bolo, paninho, e não é legal pegar no bolo, né, porque tira um pouco do chantilly. Depois eu disse, não, vou fazer umas pitangas, porque no bolo mesmo não é pra ter pitanga. Mas eu pensei, não, vou fazer, porque no bolo mesmo que tinha, eram umas bolinhas, uns perolados, né, aquelas comestíveis mesmo. Só, gente, que eu não comprei, porque teve algumas coisas que eu não comprei pra esse bolo, porque eu já tava cobrando esse valor, e só de leite condensado e creme de leite pra fazer recheio foi quase R$ 100. Isso porque eu peguei na promoção. Peguei o leite condensado na promoção e o creme de leite. E o chocolate eu também peguei na promoção, porque eu sempre comprava só as gramaturas, né? Comprava 200 gramas, 300 gramas, para pegar pouca encomenda, né? Pouquinho, um bolinho pequeno. Mas dessa vez eu tive que comprar 1 quilo. E comprei 1 quilo. Graças a Deus também peguei na promoção. E aí eu fiz esse bolo todo, recheio todo de brigadeiro. Brigadeiro só o brigadeiro puro mesmo, sem ter mistura de leite com maisena, né? De amido de milho ou farinha de trigo. Eu vejo que muita gente faz assim. Eu não fiz assim. Fiz todo de brigadeiro. Coloquei essas pitangas aí. Ficou um charme essas pitangas. Depois eu vim, taquei o brilho, um dourado, ficou muito bonito. Em cima ficou com os caninhos, com o pincel mesmo. E olha o resultado. Gente do céu, esse resultado pra mim foi tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu esqueci de mostrar como eu fiz o de cima, né? Mas esse resultado